No dia 21 de outubro, Sol e Plutão fazem aspectos de quadratura minguante, marcando a finalização do ciclo. E agora, o que vai acontecer? Eu sou Cláudio Costa, astrólogo, vamos conversar e entender um pouco mais desse movimento hoje. Lembrando que na descrição tem os minutos de cada capítulo, facilitando a navegação, link das redes sociais, do canal do Telegram e grupo do WhatsApp, onde eu posto de segunda a sexta o movimento dos astros. Compartilhe esse vídeo com amigos e pessoas que possam se interessar. O canal é independente, quanto mais gente tiver acesso, melhor. Como a gente está chegando no momento da finalização e que o ciclo caminha para o fim, vou deixar aqui o vídeo do momento da oposição, que foi o auge, a colheita, para a gente ver o que foi trabalhado desde então. Então a quadratura minguante tem uma certa diferença, mas mesmo assim é uma tensão que causa incômodo, desconforto, tudo para tirar a gente da inércia, causar movimento. Mas como marca principalmente a finalização, o início da fase final do ciclo, melhor dizendo, porque o ciclo só vai terminar no dia 20 de janeiro de 2024, com o início, uma nova conjunção, então o ciclo termina ali, começando algo novo. Os temas do Sol, eu falo bastante aqui, mas o Sol representa a nossa essência, as irradiações, o nosso brilho pessoal, a nossa luz interior, aquilo que, segundo a astrologia, a gente chega de o mais próximo do nosso verdadeiro ser. À medida que a gente vai trazendo essa energia solar à tona, vai conquistando os nossos espaços, abrindo caminho, chamando a atenção, porque o Sol é uma força que quer irradiar luz, que quer irradiar brilho e, portanto, quer ser visto por onde passa. Também representa a consciência, as nossas vontades, os nossos desejos, o que também é chamado às vezes de missão, aquela missão, famosa missão que a gente veio fazer aqui na Terra, pode ser explicada pelo posicionamento do Sol segundo o mapa natal. Os aspectos, a casa, o signo, tudo isso indicam, são tendências ali que o Sol vai irradiar, são características, são forças, são talentos natos que o Sol precisa para irradiar a sua luz. Já com o encontro com Plutão, já falei nos vídeos anteriores, para quem não assistiu, vale a pena assistir, porque agora a gente está indo para a finalização. Então é importante entender quais foram as energias que a gente lidou até agora, O ciclo que iniciou no dia 18 de janeiro de 2023, então, um ano, basicamente um ano de trabalho, de coisas, de influências, de transformações, de destruições. O Plutão, que é pra gente aqui na astrologia, o planeta que representa a morte, a transformação, a destruição, aquele que revela o que estava oculto, traz o negativo à tona, traz tudo aquilo que estava escondido, à tona a partir da destruição. Então, num certo sentido, a sua influência no Sol é sentida de maneira profunda e brutal, porque escancara tudo aquilo que impede o Sol de brilhar, que impede a nossa força solar de ser irradiada, a nossa essência, de ser quem a gente realmente é. Traz o que também é pútrido em relação a isso. Os esgotos, aquilo que a gente muitas vezes quer esconder dos olhos alheios, é revelado, é escancarado, é como se tirasse ali a cobertura, deixando a carne viva à mostra, para a gente ver quem é quem, Então, sempre é muito doloroso, sempre é de muita intensidade. Os vídeos sempre têm relatos de pessoas falando de momentos difíceis com Plutão e também dessa questão que às vezes a gente ainda resiste, principalmente porque tem muito medo, tem muito apego. Simplesmente a palavra morte já causa, em muita gente já causa ali quase que um tremor, um medo tão grande, como se fosse impossível não morrer, Que a única certeza que a gente tem, dá-lhe o clichê, mas
é a morte, né? É o único momento que a gente sabe que um dia vai chegar. A gente não sabe quando, mas a gente sabe que vai chegar. E também porque a morte é a dualidade da vida, né? Só existe vida porque existe a morte. Então a gente tem o conceito de vida, né, do que é estar vivo, baseado no que é estar morto. Então essa polaridade precisa ser entendida e a gente precisa amadurecer o pensamento em relação a isso. Porque, como eu disse, é inevitável, principalmente diante da transformação que o Plutão pede. E o Plutão, como senhor do submundo, era aquele que governava a fronteira entre a vida e a morte. Então dificilmente a gente consegue escapar da sua força, né, da sua energia. É uma espécie de transformação, né, como a lagarta que entra no casulo e se transforma numa borboleta. As coisas não são da mesma forma depois da gente passar por um trânsito de Plutão. No que se refere ao Sol, né, sem olhar os mapas, o mapa natal de cada um, o trânsito vai impactar de forma diferente, mas na coletividade a gente não pode chegar nesse momento sendo as mesmas pessoas que começaram lá no dia 18 de janeiro de 2023. É quase impossível. Às vezes a gente vai ter essa impressão de que nada mudou, de que as coisas, né, internamente ali, parece que ainda não foi concluído esse processo. Que de fato não foi, porque vai até o dia 20 de janeiro de 2024. Mas a gente já não é mais as mesmas pessoas. A maturidade, né? A inocência que a gente tinha ali de muita coisa, coisas coletivas, coisas individuais, já não existe mais nesse momento, porque a gente passou por essa transformação visando uma reestruturação, porque o Plutão está em Capricórnio, então mexe muito com essa questão das estruturas. E de agora em diante a gente tem que se perguntar o que a gente tem medo de desapegar, de deixar ir, né, de abandonar e sair numa espécie de metamorfose mesmo, de transmutação, de ressurgir das cinzas. Do outro lado, mais forte, porque o Plutão empodera, desde que a gente passe pelos testes, pelas crises, né, que vá desapegando ali aos poucos. Então vamos dar uma olhada na mandala para a gente se preparar e entender melhor os potenciais desta quadratura minguante. Então essa é a mandala do momento em que o Sol e Plutão formam um aspecto de quadratura minguante, iniciando a finalização do ciclo atual, acontecendo no dia 21 de outubro, às 11h09 do horário de Brasília, mapa traçado mais uma vez aqui para contagem. Sol a 27 graus de Libra, terminando a sua passagem pelo signo de Libra, na segunda-feira já ingressa em Escorpião. O Plutão a 27 graus de Capricórnio, né, formando a quadratura exata. Então a gente está falando do momento em que as tensões, né, porque quadratura, por mais que seja minguante, né, a gente não pode ser enganado pela palavra minguante, que aqui indica que o ciclo está terminando, né? Mas é uma tensão que não é necessariamente para crescimento, né? Como a da quadratura crescente, que as energias começam a desenvolver, mas aqui é uma tensão também, um incômodo para finalização, em direção ao fim do ciclo, e a gente precisa mergulhar dentro, né? Olhar para nós mesmos, olhar na nossa essência tudo aquilo que foi transformado, tudo aquilo que veio à tona e encarar essas coisas, por mais que seja doloroso, por mais que seja profundo, né? Trânsitos de Plutão sempre são de revirar a gente do avesso, de trazer muita carga, né? De trazer muita coisa à tona, como eu sempre gosto de lembrar aqui. E aqui a nossa essência, né? O que em nós, a grande pergunta, né, que eu comecei esse vídeo é: o que em nós morreu durante esse período? E quando eu falo isso eu digo por quê? Porque o Plutão traz a energia da transformação para a nossa essência, para aquilo que, né, de mais interno a gente tem. Isso na coletividade, né? Vai depender sempre do aspecto aí nos mapas de cada um, mas na coletividade nós todos passamos por um processo de transformação, quer queira, quer não. Às vezes a gente não se atentou para aquilo que
foi mudado, né, para aquilo que, né, a gente desapegou, ou aquilo que foi exposto, né, que é o caso mais, assim, menos aconselhável, porque aquilo que foi exposto a gente precisa pegar e lidar. Se a gente não olha para isso, né, pouco importa se a gente vai fazer ou não, porque a gente está falando de uma energia transpessoal que está além da nossa compreensão. Então, pouco importa o que a gente vai fazer com esse esgoto que ele trouxe à tona. Muita coisa sobre a nossa essência veio para assustar mesmo, porque era preciso, né? A gente está falando de um ciclo que tende a ser de evolução. Então, todo ano, né, a gente vai ter energia entre Sol e Plutão, mas é um dos últimos aí em Capricórnio que a gente pode falar sobre a forma como a gente está estruturado, né, lida com as responsabilidades. Então, a gente precisa pensar principalmente, né, nessas questões todas, como que a gente está depois de tudo isso. O Mercúrio continua em conjunção com o Sol, né, agora já passou à frente do Sol. No vídeo da terça-feira eu falei a respeito, né? A gente vê que o Sol ainda está muito próximo aos nodos, 3 graus, para o Sol isso não é nada. Então aquilo que foi iniciado no dia 18 de outubro, agora ainda continua, né, com aquela energia que pede uma clareza sobre a negatividade que está entrando e precisa ser limpada para sair do outro lado mais leve. É uma espécie de filtro aí de energias, né, de consciências que o Sol também representa. E por que eu falei de morte? Porque ele destruiu essas questões todas que o Sol representa nesse ciclo, né? As estruturas. Mas por que o Plutão é visto como destruidor? Porque ele tem que causar transformação. As crises, né, por mais que doam e doem, não tem outro jeito, a gente está falando do Senhor da Morte, são necessárias porque senão a gente não avança, né? A gente quer continuar ali com aquilo que a gente tinha bem estabelecido, as nossas estruturas e tudo mais, e cria uma zona de conforto que impede a gente de progredir. Ou seja, o ciclo seria para a gente desapegar daquilo que a gente impede a nossa essência de irradiar, de ser o mais solar possível, né? Trazer o nosso brilho, trazer a nossa luz para o mundo, irradiar as nossas características. Essa deveria ser a mensagem. E também a imaturidade da nossa consciência, porque, mais uma vez, a gente tem que considerar o signo de Capricórnio, que fala sobre responsabilidade, sobre maturidade, uma vez que é regido por Saturno. Então, esses temas todos aí do Plutão vão trabalhando a nossa essência. E agora a gente ainda tem a chance de ver aquilo que precisa ir embora, aquilo que ainda não foi feito para ser alcançado ainda nesse ciclo. Só que é o que eu sempre falo, né? A gente tende a resistir, porque como é incômodo, como é profundo, como é uma reviravolta que causa nas nossas vidas e a gente sempre passa por um trânsito ou outro desse, então eu sei que vocês vão entender o que eu tô falando. Então esse trânsito que deveria ser pra gente desapegar, perder o medo, né, sair mais exposto, por assim dizer, ou entrar em contato com aquilo que a gente tem mais lá no interior e que mantém trancado as 7 chaves e se esconde na profundeza ali, fica só nas máscaras, tudo isso pode ter sido aí destruído pelo Plutão para que essas essências venham à tona. Só que a gente resiste a esse tipo de impulso e quer manter a coisa como ela é. E quanto mais a gente resiste, né, a gente falando desses transpessoais, não é possível resistir. A gente até tenta, mas à medida que a energia avança, e aqui ela está seguindo para a finalização, né, para as oportunidades de fechamento, quanto mais ela avança, mais forte ela fica, principalmente na tensão aqui da quadratura. Então o ideal é que a gente parasse e olhasse para tudo que foi vivido até aqui, né? Desde do momento lá do novo ciclo, que foi no dia 18 de janeiro, até agora, porque o próximo ciclo se inicia em 2024 e a gente tem até lá para eliminar, para fazer as finalizações necessárias para jogar fora aquilo que não nos ajudou, no sentido de estar mais
próximo da nossa essência, perdendo a inocência, perdendo o medo, perdendo o apego. E aí também tem uma energia fluente com Saturno. Então a gente estava falando do Saturno como para o Capricórnio, agora ele aparece aqui também em trígono com o Sol. O Sol caminhando para esse trígono, depois que fizeram a oposição lá no signo de Virgem, ajuda a gente a ter, né, uma maior estabilidade aí, a dar uma firmeza, mas isso é uma energia fluente, ou seja, a gente precisa apoiar na energia de Saturno, da responsabilidade, maturidade, respeitando o tempo, seguindo as etapas, fazendo tudo passo a passo, dando o melhor sempre, para lidar com tudo isso que o Plutão... Em resumo é o seguinte, a gente precisa de maturidade para lidar com tudo isso que o Plutão expôs. E nem sempre a gente consegue. E tá tudo bem se não conseguir, porque a gente tá num fechamento de ciclo, mas outros vão ser iniciados. Só que, como eu falei, são as oportunidades, né? Nem sempre a gente vai conseguir aproveitar todas que estão desenhadas aqui na astrologia, mas que a gente encontre entre os diversos ciclos maior entendimento, maior capacidade de lidar com eles e aproveitar. Então, se a gente vê que está passando por um ciclo de Plutão e Sol, que seja, né, traga pelo menos um alívio no sentido de entender o que está acontecendo. Mas para isso é preciso ver o mapa. Bom, o ascendente é a 24 graus de Capricórnio, então reforçando essa energia toda que eu falei, a gente vê que a Lua também está aqui a 4 graus, tem a questão emocional. Então, a forma como a gente vai lidar tende a ser emocionalmente engessada, né? O Capricórnio, como tem muita dificuldade em confiar, ele cerca as emoções, ele constrói uma muralha e dificilmente deixa passar, a não ser aqueles que passaram nos inúmeros testes de confiança. Isso, enquanto a Lua está passando aqui, não quer dizer que a gente, né, mudou a nossa Lua do mapa, mas a gente começa a ter essas resistências que a Lua em signos de terra tem, principalmente em Capricórnio. E essa vai ser a forma como nós vamos lidar com esses temas, da finalização daquilo que foi exposto. Ou seja, se já está difícil da gente enxergar tudo isso que o Plutão mexeu, emotivamente a gente está ainda... né, a gente não tem nem a sensibilidade, vamos falar assim, para poder perceber. E o ascendente reforça essa posição mais austera do Saturno. Então, desse momento, o que a gente tende a fazer é se firmar mesmo nessa energia do Saturno, por mais que aqui seja um trígono para o Sol. A armadilha pode ser de achar que não deveria, não poderia, de se sentir limitado, de se sentir restrito, castrada por conta dessa energia. Ou seja, tudo aquilo que a energia representada pelo Plutão tentou mostrar para a gente, às vezes vai ser tão doloroso que a gente pensa que não vale a pena e que continuar do mesmo jeito, no mesmo lugar, é a melhor solução. Isso traz uma rigidez muito grande e a partir dali a gente vive a nossa essência de uma maneira mais limitada. Quando a gente deveria atravessar o portal da morte, né, com a transformação, passando pela crise, pelos testes e ser empoderado por esse Plutão, irradiando um brilho, entendendo que tudo são etapas, são fases, e que cada fase, né, como a serpente ali que troca de pele de tempos em tempos para permitir um novo crescimento, a gente deveria seguir dessa forma. E lá no meio do céu está o signo de Libra, 19 graus, né, a bússola desse período aí, indicando a importância também da gente ter um refinamento, uma estética maior, de olhar para as conexões, né, para as interconexões, para os relacionamentos que podem nos ajudar nesse momento e também de fazer uma espécie de balança, né, de equilibrar. Ou seja, se ficou pesado demais por conta de tudo isso que o Plutão trouxe à tona, a gente tem que tentar de alguma forma encontrar a luz. E a luz pode vir disso, da gente buscar o caminho do meio, né? Buscar o equilíbrio. Então não posso afundar também no que o Plutão está me mostrando, porque senão me perco e não aproveito. Então é preciso ter esse balanço, né? Fazer esse esforço. Isso vem também com uma energia mais racional, mais intelectual.
ou seja, não vai ter muito apego emocional durante esse momento para a gente conseguir lidar com esses temas. E mais uma vez lembrando que o Mercúrio continua envolvido aqui, o pensamento, a comunicação, a troca, né, ainda continuam sendo mexidos por essas energias também. Então é tudo isso que eu vejo nessa mandala, espero que seja útil para a gente finalizar esse momento, né, esse ciclo entre Sol e Plutão em 2024. E aí essa reflexão que a gente precisa fazer, né, tudo é muito profundo com Plutão. Então não adianta tentar se manter na aparência, na superfície, no superficial. A gente precisa mergulhar dentro sem medo de olhar aquilo que está exposto, né? Eu até brinquei num outro vídeo da quadratura com Marte, que é o defunto em cima da mesa. Porque a gente não tem como ignorar a tentativa de... Aliás, a gente até tem como ignorar, porque o que acontece com essa energia do transpessoal, do Plutão, é que pouco importa o que a gente vai achar. Tá exposto, tá visto, né? Não adianta fazer alardes, não adianta nada disso, porque o Plutão não se altera. O Plutão é uma oitava acima de Marte. Se o Marte vem com aquela força, aquele ímpeto, né, que quer brigar por qualquer coisa, logo já parte para guerra, já parte para luta, o Plutão não, ele permanece nos seus domínios até que seja o momento exato de agir. E aí quando ele age, já não tem mais volta. Ou seja, essa transformação, essas destruições que ele causou, não tem como voltar atrás. A gente vai ver a coisa nua e crua, causa um certo espanto, né? Às vezes dá vontade, uma repulsa até de sair correndo, mas não tem como voltar ao que era antes, lá em 18 de janeiro de 2023, porque a gente está num outro nível, ou pelo menos deveria estar. A resistência, né, o apego, porque ele pede esse desapego daquilo que antes era, não é mais. Então ele pede esse desapego, mas se a gente ainda insistir, a dor aumenta, né? Ano que vem a gente ainda vai viver mais um ciclo com ele em Capricórnio, mas a diferença é que vai ser no grau final, no grau anarético, né? Onde o signo já perde força e ganha também a coloração do signo de Aquário. Então a história é um pouco diferente e a gente vai ter outras oportunidades, mas a princípio aquilo que foi iniciado esse ano não vai mais acontecer ano que vem. A gente tem outros momentos e a gente tem que estar em outros níveis, né? Até por isso que eu estou falando dessa questão do desapego, porque a intensidade pode ser maior no próximo ciclo se a gente ainda insistir em permanecer da mesma forma e não acessar as dádivas, os poderes que ele dá. Porque o Plutão empodera, não importa se a pessoa é boa ou má, se, né, é assim, se trabalha com isso, se faz aquilo, ele dá o poder desde que a gente passe pelas transformações, pelas crises que ele propõe. Meio que é a serpente também, né, para simbolizar, que troca de pele para permitir um novo crescimento. Até certo ponto, as capas que revestiu a nossa essência já não servem mais. A gente precisa descamar essa parte. Então, é um processo muito profundo, na maioria das vezes difícil de ser vivido, mas que o intuito é para que a gente chegue mais próximo do nosso centro, do nosso núcleo, da nossa essência. Isso como na coletividade, né? Recebendo tudo isso da coletividade, é por isso que é tão intenso, é por isso que é tão difícil. E para fechar também, é bom lembrar que por ser um transpessoal, ele está... essa consciência que a astrologia chama de Plutão, que não é o planeta, né? Ou que agora virou um planeta anão, ela está direcionada para algo que a gente ainda não entende. Então, a partir do momento que já iniciou o seu trânsito por Aquário, e a gente está numa fase muito importante que eu chamo de fase de transição, né, entre eras, essas transformações, tudo isso que a gente precisa perder, né, desapegar, deixar ir embora, é muito
primordial, tem um sentido muito maior que a gente muitas vezes ainda não vai compreender, mas é como uma espécie de preparação, é como se a gente estivesse sendo preparado para algo, para um futuro que vai ser, né? O futuro é uma grande interrogação, então quanto mais a gente tiver essa capacidade de lidar com essas situações, melhor vai ser lá na frente e melhor vai ser para a gente transformar e transmutar com mais facilidade. O ideal seria a gente pegar aquilo que veio à tona, olhar para aquilo, desapegar, perder o medo e ir em frente o mais rápido possível. Nem sempre, né, dá para fazer isso, falar é muito mais fácil, eu vou lembrar aqui. E tudo tem ali meio que o seu ritmo, né? A sua sequência que a gente precisa passar. E lembrando sempre que tudo precisa ter ressonância interna. Então, às vezes, a gente está numa situação em que não dá para acompanhar, não dá para acessar essas consciências, porque tudo é uma jornada, cada um está numa etapa, todos os seres vivos estão passando por uma etapa diferente dessa jornada, cada um está num degrau ali. Então, depende muito de onde a gente está, de como a gente tem a capacidade, a consciência, né? A mente aberta, a ampliação, a iluminação, o acesso à espiritualidade, o que for para conseguir absorver o máximo desses movimentos. Só que à medida que a gente vai vivendo anualmente esses ciclos entre Sol e Plutão, não importa o signo, a tendência é que a gente esteja cada vez mais capaz de lidar oitavas muito mais acima dessas profundidades de tudo isso que eu tô tentando falar aqui. A mensagem é essa, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, deixa aí seu like, ativa o sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo. Para quem quiser saber mais sobre esse trânsito, né, como que pode estar influenciando o mapa natal, tem um link para me chamar no WhatsApp e marcar sua consulta, e que estejamos todos sintonizados com a força maior, regente do universo, e que ela zele por nós sempre.